bem-vindos na nossa aula da Escola Dominical, aula de número 11. Estamos aí seguindo naquele nosso tema Vivendo Acima da Média. E hoje eu quero continuar compartilhando algumas coisas que Deus tem trazido ao nosso coração. A semana passada nós tivemos um contratempo e não foi possível fazermos a nossa aula, mas hoje estamos firmes aqui novamente, tá bom? Hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre uma história do Antigo Testamento baseada na vida de Esther. Esther é um livro que nós encontramos no Velho Testamento com uma história bastante impressionante que vai nos dar um tema especial para hoje. O contexto em que Esther viveu era mais ou menos na época de 500 anos antes de Cristo, durante o Império da Pérsia. E ali, então, naquela época, nós podemos imaginar como que as mulheres eram tratadas realmente como simplesmente um objeto. Não eram tratadas com equidade, como se fala hoje em dia. Então, o que aconteceu mais ou menos nessa época de 500 anos antes de Cristo, nós estamos no governo de Artaxerxes, um grande imperador da Pérsia. Em determinada noite, ele faz um banquete e chama a sua esposa, Vasti, para entrar, E naquele banquete, logicamente, ele queria exibir a sua bela esposa, Vasti, perante os seus convidados. E a Bíblia, então, já no livro de Esther, conta no primeiro capítulo que aquela mulher, por alguma razão, ela se recusou a entrar na presença do rei. Algo inimaginável, Em função daquela grande afronta que Vasti causou, não obedecendo ao rei, ela foi retirada como esposa do rei, Foi julgada, condenada. Então, logo em seguida, entra a história de Esther, porque sugeriram ao rei Artaxerxes para fazer um concurso de beleza em todo o reino, para que pudessem achar a mais bela mulher, a mais bela esposa, para substituir a antiga esposa Vasti. E nesse concurso, por uma providência divina, Esther, que era judia, ela vai e participa escondendo a sua nacionalidade. Nessa época, nós sabemos que era a época em que os judeus estavam cativos, debaixo antigamente do Império da Babilônia, mas quando o Império da Babilônia cai, sobe o Império da Média Pérsia, então os judeus continuam sendo escravizados, dominados agora pelo Império da Pérsia. Então, Esther esconde a sua nacionalidade e, por uma providência divina, encurtando a história aqui, ela acaba sendo escolhida a futura esposa do rei Artaxerxes por causa da sua grande beleza. Então, ele a recebe como esposa. Naquela época, repito, a mulher não tinha voz alguma, era apenas um objeto, ela tinha que estar debaixo do domínio, quase como uma escrava, perante o seu marido, perante o rei da Pérsia. E a história, então, na Bíblia vai se desenrolando que havia no reino da Pérsia um grande inimigo dos judeus, e este inimigo, chamado Amã, ele consegue convencer o rei a fazer um decreto, e nesse decreto é determinado que em determinado dia todos os habitantes da Pérsia poderiam pegar em armas para matar, exterminar os judeus, os hebreus daquela época. Amã conseguiu, por causa do ódio que ele tinha pelos judeus, fazer com que o rei da Pérsia decretasse esta situação. E naquela época, quando o rei da Pérsia, especialmente, estabelecia um decreto, ele não poderia voltar atrás.
ele não poderia se arrepender, havia essa regra. O rei da Pérsia determinou algo, ele mesmo não poderia desfazer o que ele havia feito. Então Deus acaba levantando essa mulher, Esther, que é a esposa agora amada, reverenciada por Artaxerxes, para em determinado momento crucial se levantar, falar para o seu marido que ela era judia, e ela então faz um apelo, e o apelo que ela faz para o imperador, para o rei, é que naquele dia determinado, que seria o dia do extermínio dos hebreus, os hebreus pudessem pegar em armas para se defender. Então, de um lado, o rei não poderia desfazer o seu decreto, mas com muita sabedoria e por causa de um plano de Deus, Esther conseguiu fazer com que ele fizesse um outro decreto, que praticamente anulou aquele primeiro, porque ele deu aos hebreus o direito de pegarem armas para se defenderem. E aí a Bíblia nos fala de uma frase muito interessante, dizendo que foi para um tempo como este que Esther foi levantada. Na verdade, ela era cuidada por um tio. Esse tio então a confronta, naquele momento difícil, dizendo: Esther, será que não foi para esse momento que o Senhor te levantou? Porque naquela época, como eu já disse, a mulher não tinha direito algum, ela nem poderia entrar na presença do rei se não tivesse sido chamada. E Esther vence todas essas barreiras, coloca a sua vida em risco para poder defender o seu povo. E Esther então consegue, naquele momento, por Deus, fazer uma grande diferença. Nosso assunto hoje é justamente isto, como ter uma vida acima da média, no sentido de nós buscarmos situações estratégicas, porque a vida nos apresenta muitas possibilidades, nós podemos nos envolver com muitas atividades e ativismo, mas existem certas atividades que são estratégicas e nós devemos buscá-las. Por exemplo, nós podemos tentar ajudar uma família que está em miséria, não é? E nós podemos ficar sustentando essa família durante um ano com cestas de alimentação, com recursos, com isso, com aquilo, mas sem tirar essa família da raiz, da miséria. E às vezes nós já tivemos experiências de encontrar pessoas que antes de precisarem de uma ajuda financeira, de uma ajuda material, elas precisavam, na verdade, de libertação. Elas precisavam de uma limpeza espiritual na sua vida, porque se você continua ajudando alguém que está escravizado aos demônios, a uma situação espiritual ruim, isso não terá fim. Então nós temos que ter sabedoria. Para sermos pessoas acima da média, nós precisamos realmente ter sabedoria do alto para saber quem ajudar, em que momento ajudar, como ajudar. Esther, ela foi colocada lá como uma frágil mulher num determinado momento, mas numa posição extremamente estratégica. Quando o rei determinou que os hebreus seriam exterminados, os hebreus não tinham como se defender. E aí Deus coloca lá, na presença do rei, uma mulher frágil, diante de uma sociedade extremamente machista, ou uma sociedade em que as mulheres não tinham direito algum, mas Deus a colocou ali para se levantar no momento certo e fazer a coisa certa. E por causa daquela mulher frágil, todo um processo de extermínio foi revertido. Então nós temos que pensar bastante nisso. Na nossa vida o tempo passa muito rápido, as situações, nós podemos nos envolver com um ativismo desnecessário, um ativismo que não tem fim. Nós podemos fazer uma série de atividades que no final do dia não produz fruto algum. Isso é um problema dos jovens, Muitas vezes quando você é jovem ainda, você quer mostrar serviço,
no seu primeiro emprego, nas suas primeiras experiências. Então, nós achamos que volume de trabalho significa produtividade. E isso não é necessariamente verdade. Às vezes estamos envolvidos com um volume de atividades e não estamos sendo frutíferos na nossa vida. É aquela pessoa que se desgasta com um emprego bastante desgastante ou 2 empregos e corre aqui, corre ali, vai para lá, e no final do mês o salário não dá para sustentar as suas necessidades. Então nós podemos ter um volume enorme de ativismo, de atividades, sem que aquilo redunde, né, em frutos, os frutos necessários. Na vida, de um modo geral, isto é verdade. Então, nosso alvo aqui hoje é falar exatamente sobre isso. Viver acima da média é saber também tomar atitudes estratégicas, estar no lugar certo, na hora certa, saber exatamente o que fazer, como trabalhar, como realizar, né, a minha atividade, mas de uma maneira inteligente, de uma maneira mais frutífera. Esse é o nome. Eu quero usar um exemplo aqui maravilhoso, uma história que é verídica, e essa história se passa nos Estados Unidos. Na verdade, essa história se passa na Inglaterra. Havia um doutor em teologia chamado James Edwin Orr, O-R-R. Ele foi a maior autoridade de todos os tempos em reavivamento da igreja. E esse James Edwin Orr foi professor no Eton College no ano de 1940. E nessa época, neste ano de 1940, ele faz uma breve visita à Inglaterra, levando alguns dos seus alunos de teologia para visitar o lugar onde John Wesley havia morado. Então eles vão para a Inglaterra, ele leva esse grupo de estudantes americanos de teologia e entram na casa, visitam a parte de baixo, a sala, enfim, todos os ambientes, sobem para o segundo andar, e no segundo andar havia o lugar que era o quarto de John Wesley. E os alunos então, dentro daquele quarto pequeno, eles se amontoam, olham ali a cama de John Wesley, mas alguém nota que no tapete, ao lado da cama, havia 2 marcas antigas nesse tapete, como se fossem 2 círculos. E aí o aluno pergunta então para o professor James Edwin, e ele fala: olha, na verdade, essas marcas são originais aqui que John Wesley se ajoelhava. Sempre que ele acordava de manhã, ele passava horas em oração, e o tanto que ele orava nesse mesmo lugar, em cima deste tapete, ficou a marca. As fibras do tapete, né, foram amassadas, e essa marca que vocês estão vendo aqui são as marcas dos joelhos de John Wesley. Muito bem, aí terminou a visita, os alunos então desceram lá do segundo andar, foram em direção ao ônibus. Na hora de fazer a recontagem, o professor sentiu a falta de um aluno. Está faltando alguém. Voltou para dentro da casa, entrou lá no primeiro pavimento, não achou ninguém, subiu então para o segundo andar, quando ele encontra um dos seus alunos, aquele que estava faltando, ajoelhado, né, com os joelhos em cima daquelas marcas, debruçado na cama e orando. E a oração dele foi: faça isso de novo, Senhor. Ó Senhor, faça isso de novo. Ou seja, estava clamando: Senhor, usa a minha vida da mesma maneira que o Senhor usou a vida de John Wesley. O professor então bate nos ombros do aluno, pede para ele se levantar, porque todos estavam esperando, e diz então: vamos embora, Billy, porque todos estão nos esperando lá no ônibus. Então Billy Graham se levanta e acompanha o seu professor e se junta ao ônibus para voltarem para a sua viagem. Já pensou nisso? Uma história verídica? Algo que Deus fez com John Wesley
um grande avivalista. Nós temos, anos depois, um jovem, estudante de teologia, chamado Billy Graham, no mesmo lugar, orando e clamando a Deus: Senhor, faça de novo. E nós sabemos pela história que o Senhor fez de novo. O Senhor toma a vida de Billy Graham e ele se transforma simplesmente no maior evangelista de todos os tempos, né? Nos Estados Unidos e no mundo. O maior evangelista do século XX foi Billy Graham, faleceu há algum tempo atrás, com mais de 80 anos, servindo ao Senhor, e em toda a sua existência Billy Graham nunca teve um mau testemunho que pudessem falar da sua vida com Deus. Então é isso. O que é viver acima da média? É entendermos que existem momentos estratégicos, existem situações estratégicas importantes. A nossa vida tem que ter prioridades. Uma pessoa que simplesmente se envolve com um monte de atividades não significa que ela seja uma pessoa importante. Nós temos essa ideia, essa noção quando somos jovens. Depois, com o passar do tempo, com a experiência, a gente vai percebendo que existem coisas que não valem a pena a gente fazer e nós devemos devotar o nosso tempo, a nossa atenção para coisas mais importantes. Então é aquele velho dilema, né? Entre o que é urgente e o que é essencial, o que é realmente importante. Às vezes as pessoas estão envolvidas com muitas coisas urgentes, um ativismo aqui e ali, porque precisa correr ali, as pessoas demandam de nós muita coisa, mas quando nós temos um pouco de sabedoria, um pouco de experiência, nós começamos a perceber na vida que algumas atividades não valem a pena, elas não trarão fruto, enquanto que nós podemos usar aquele tempo para outras atividades mais relevantes. Na vida espiritual, a mesma coisa. E, logicamente, um dos maiores dilemas do cristão é a falta de tempo para a oração, porque nós temos uma grande dificuldade de achar que a oração é perda de tempo. Eu preciso estar fazendo, eu preciso estar me movimentando. Se eu for orar, eu vou gastar muito tempo. E, na verdade, a oração, muitas vezes, é esse tempo de qualidade, esse tempo estratégico, né, para a nossa vida. Então fica aqui o recado: quando acordar de manhã, procure ter um tempo maior de oração e o Senhor vai dirigir a sua vida. Você vai encontrar as atividades melhores, você vai encontrar as atividades estratégicas. Assim o Senhor Jesus também fazia. Ele não andava segundo a demanda das pessoas ou da multidão. Sempre Jesus estava cercado de pessoas chamando ele para vir aqui: venha curar, venha libertar, corre aqui. Mas ele não se movia em função da demanda, do que as pessoas pediam. Ele se movia em função daquilo que era essencial, daquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. Então, o meu desejo é que você encontre na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, essa experiência e essa sabedoria para se devotar àquilo que é importante, gastar tempo com aquilo que realmente vai trazer força, poder, aquilo que vai trazer frutos. Às vezes você precisa estar revendo sua vida profissional, está correndo para lá e para cá e no final do mês não está conseguindo sustento para sua família, sua casa. Talvez você tenha que rever esses conceitos, né? Conceitos profissionais, ou também o conceito da sua vida espiritual, como você tem caminhado com o Senhor. E nós sabemos que, logicamente, a oração é uma coisa essencial, o conhecimento da palavra é essencial, que nós possamos alcançar isso, né? Esse desejo de realmente conseguirmos posições estratégicas, um viver estratégico, assim como Esther foi colocada ali, segundo a vontade de Deus. E a frase ela é muito interessante. Disse Mordecai para Esther: quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor te levantou, não é? Então descubra o seu tempo,
Descubra o propósito de Deus para a sua vida e fique com isso. Procure reforçar isso a cada dia, ok? Muito obrigado pela sua audiência, participação. Fica aqui mais uma aula e na semana que vem nós estaremos novamente com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde.